Bem-vindo ao Watchmojo Brasil. E hoje contamos nossas escolhas para os 10 exemplos do efeito Mandela em filmes. No, I am your father. He will come. Magic mirror on the wall. Who is the fairest one of all? Nessa lista nós vamos conferir falsas memórias coletivas causadas por filmes, seja por falas erradas, principalmente do filme original em inglês, detalhes diferentes da trama ou até grandes ilusões. Você conhece algum outro exemplo do efeito Mandela em filmes? Conta pra gente nos comentários. Número 10. Tom Cruise usando óculos escuro. Negócio arriscado. Se alguém aparecesse de cueca, camisa branca e óculos escuro dançando ao som de Old Time Rock and Roll de Bob Seger, que filme você acha que estaria se referindo? Negócio arriscado, obviamente. Se você olhar para as inúmeras paródias dessa cena, é exatamente isso que você vai ver. No, you get out. Well, I Get thought out. it could be fun. No. He said no. No entanto, ao rever a cena original, os espectadores podem se surpreender. Além de o personagem de Tom Cruise não estar usando óculos escuro, a camisa dele é praticamente rosa. É verdade que o seu personagem usa óculos escuro em outros momentos do filme, mas como é que a cor da camisa passou batida na memória coletiva? Número 9. Shazam estrelando Simba. Kazan. Quando você pensa em Shazam, algumas coisas podem vir à sua mente. Um filme mais recente de super-herói com Zachary Levi, ou aquele filme dos anos 90 sobre um gênio estrelado pelo Simba. Wait, y'all are not Tina. Exceto que um deles não é real. Embora tenha sido feito um filme sobre um gênio durante os anos 90, ele era estrelado por Shaquille O'Neal e não Simba, e era chamado Kazan. Watch it, boy! You don't wanna diss me! Tá, o Sinbad fez bastante sucesso nos anos 90, e o Shaquille O'Neal também não é exatamente lembrado pelo seu talento como ator. Mas ainda assim, muita gente jura lembrar de detalhes da trama desse filme que nunca existiu, e que não batem com Kazan. Número 8. Se você construir, eles virão. Campo dos Sonhos. Campo dos Sonhos acompanha Ray, que tem a visão de um campo de beisebol em sua fazenda, onde jogadores falecidos aparecem para jogar. Ele também ouve uma voz sussurrando: se você construir, eles virão. Mas na verdade, a frase correta é ele virá, e não eles. Dá para entender por que essa frase foi lembrada errado, já que não aparece só uma pessoa, tem todos os jogadores e a multidão para assisti-los. Além disso, eles costuma ser um pronome mais prático do que ele, mas também perde o ponto do filme, a relação de Ray com seu pai, que é o ele a que a frase se refere. If you build it, he will come. Número 7. A aparição da Grande Abóbora. Charlie Brown e a Grande Abóbora. Snoopy faz parte da cultura pop há mais de meio século, e parte da sua longevidade vem dos especiais animados que foram transmitidos tantas vezes na TV como esse aqui. No entanto, apesar da sua exibição frequente, alguns acreditam que esse especial de Halloween costumava ter um final diferente do que é mostrado hoje. Oh, Great Pumpkin, where are you? No filme animado, o amigo de Charlie Brown, Linus, insiste na existência da Grande Abóbora que aparece no Halloween. Linus fica acordado a noite toda esperando pela Grande Abóbora e acaba adormecendo do lado de fora, ainda esperando por ela. No entanto, algumas pessoas se lembram da Grande Abóbora aparecendo quando Linus pega no sono. O que você lembra desse desenho? And the Great Pumpkin never showed up? Nope. Número 6. Vamos precisar de um barco maior. Tubarão. Tubarão é um filme clássico, um verdadeiro marco do cinema. Por ser tão icônico, seria difícil errar na fala mais famosa dele. A maioria das pessoas lembra de Brody dizendo "We're gonna need a bigger boat" ao ver o tubarão pela primeira vez. Inclusive, na dublagem brasileira, essa é a fala do personagem. Vamos precisar de um barco maior. Vamos precisar de um barco maior. Mas na verdade, ele diz: você vai precisar de um barco maior, e não nós. You're gonna need a bigger boat. Ele até repete a fala 1 minuto depois. You're gonna need a bigger boat, right? Mas quando se trata de citar essa fala, todo mundo tem certeza de que é nós. O que até faz muito sentido, já que Brody também está no barco. Mas todo mundo acaba errando. Em algum momento, algo fez com que a verdade fosse distorcida. Número 5. A vida é como uma caixa de bombons. Forrest Gump. Forrest Gump é repleto de citações memoráveis e sabedoria simples.
E uma das mais lembradas é bem diferente do que muitos imaginam. Muitas pessoas recordam Forrest dizendo "a vida é como uma caixa de bombons", enquanto está sentado no banco do parque comendo os doces. No entanto, o que ele realmente diz é "era" e não "é", já que ele está se referindo a algo que a sua mãe sempre dizia. My mom always said life was like a box of chocolates. You never know what you're gonna get. Então foi isso que a mãe dele disse, certo? Não, o que ela dizia era "a vida é uma caixa de bombons", sem o como. Life is a box of chocolates, Forrest. You never know what you're gonna get. Uma é uma comparação, a outra é uma metáfora. Será que todo mundo confundiu? Ou será que a frase mudou com o tempo? Talvez o tenente Dan possa explicar. This wasn't supposed to happen. Número 4. Toque outra vez, Sam. Casablanca. Casablanca é outro filme clássico cheio de falas inesquecíveis. Na verdade, tem várias frases que fazem parte do efeito Mandela. Mas a mais lembrada é a famosa "Toque outra vez, Sam", geralmente atribuída ao personagem de Humphrey Bogart, Rick. Mas o que ele realmente diz para Sam, o pianista, é apenas "toque". Ingrid Bergman, no papel de Ilsa, também chega perto, dizendo "toque, Sam", mas nem ela diz exatamente a frase que todo mundo lembra. Play it, Sam. Então por que todo mundo se confunde? Será que ficamos tão envolvidos pelo romance do filme? E por que Woody Allen fez um filme e nomeou com a frase errada? Isso é um mistério. Número 3. Espelho, Espelho Meu, Branca de Neve e os Sete Anões. No conto de fadas Branca de Neve e os Sete Anões, a rainha má diz as palavras "Espelho, espelho meu, quem é a mais bela do que eu?" Ou alguma coisa parecida. Até aqui, tudo certo, né? Pois é, se você cresceu assistindo ao filme da Disney, a coisa vai ficar estranha, porque o filme, que provavelmente popularizou a história para o público moderno nos últimos quase 100 anos, na verdade tem uma fala diferente. Em vez de "espelho, espelho meu", a rainha diz "fala, mágico espelho meu". Magic mirror on the wall. Who is the fairest one of all? Fala, mágico espelho meu. Quem é mais bela do que eu? É possível que as pessoas estejam confundindo o filme com um conto de fadas, mas nem todo mundo que viu o filme leu a versão do livro. E por que a Disney mudaria essa fala específica? Fala, mágico espelho meu. Quem agora é mais bela do que eu? Número 2. Olá, Clarice. O Silêncio dos Inocentes. As conversas do Dr. Hannibal Lecter com a agente do FBI em treinamento, Clarice Starling, são fascinantes e estão entre os momentos mais marcantes desse fantástico thriller. Mas a frase mais famosa associada ao filme, na verdade, nunca foi dita. But not today. Hannibal, o canibal, nunca diz exatamente "Hello, Clarice" em O Silêncio dos Inocentes. Quando a encontra pela primeira vez, ele diz "bom dia" e na despedida solta um "boa noite, Clarice". Mas a famosa saudação nunca aconteceu do jeito que muitos lembram. Good evening, Clarice. Ele chegou a dizer algo parecido na sequência, mas a essa altura a frase já fazia parte da cultura pop. Hello, Clarice. Nós precisamos de mentes tão afiadas quanto as deles para desvendar esse mistério. No caso da Grande Abóbora, nós vamos ter que colocar a culpa nos Simpsons e no Milhouse, porque no episódio deles, sim, ela aparece. E eu aposto que você gostaria que ela não tivesse aparecido. De qualquer forma, temos uma escolha muito icônica no número 1, mas antes, aqui estão algumas menções honrosas. Corram, seus tolos, O Senhor dos Anéis, A Sociedade do Anel. Na verdade, em inglês é Fly, de Fujam, não Run, de Corram. Fly, you fools. Final alternativo, Quero Ser Grande. Algumas pessoas lembram de Susan virando pequena. Maybe you could come with me. Oh. Spike ou Stripe? Gremlins. Ele tem uma carinha de Spike. Mom, it's Stripe. Cruella de Vil, 101 Dálmatas. É de Vil e não de Vil. Must be Cruella, your dearly devoted old schoolmate. Cruella de Vil. That's it. Antes de continuarmos, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos mais recentes. Número 1. Luke, eu sou seu pai. Star Wars, o Império Contra-Ataca. Mesmo sendo tão populares, os filmes Star Wars ainda têm detalhes que são realmente diferentes da percepção pública, como o fato do C-3PO ter metade de uma perna prateada e não totalmente dourada. This is madness.
O caso mais famoso, porém, é uma das frases mais icônicas da história do cinema. Darth Vader dizendo a Luke que ele é o seu pai. Se você pedir para a maioria das pessoas citar a cena, a maioria talvez diga, Luke, eu sou seu pai. Mas no filme ele diz, não, eu sou o seu pai. No, I am your father. Será que é porque adicionar Luke ajuda a dar mais contexto e elimina a necessidade de uma maior explicação? Ou quem sabe o lado sombrio da força está interferindo? Quem sabe? No. It's not true. That's impossible. Confira também esse outro clipe recente do Atmojo Brasil e se inscreve no canal para não perder os nossos próximos vídeos.